Você sabe o que é ferritina e para que ela serve? A ferritina é uma proteína que é sintetizada no nosso fígado e tem inúmeras funções no nosso corpo. Uma dessas funções, que é muito importante, é o que a gente chama de armazenamento do ferro. Então, ela é a principal proteína que a gente tem no nosso corpo aí, que leva a esse armazenamento de ferro no nosso organismo. E esses níveis de ferritina na corrente sanguínea estão diretamente relacionados com os níveis de ferro. Então, como assim, professor? Quando a gente tem aumento dos níveis de ferro no nosso sangue, a gente tem aumento dos níveis de ferritina. Quando a gente tem diminuição dos níveis de ferro no nosso sangue, a gente tem diminuição dos estoques corporais aí, dos níveis de ferritina também, tudo bem? Então, nas deficiências de ferro, a gente tem essa diminuição de ferritina. A gente poderia citar aqui, ó, a anemia ferropriva. Já quando a gente tem uma sobrecarga de ferro, um excesso de ferro no nosso organismo, a gente tem esse aumento da ferritina. A gente poderia citar aqui hemocromatose, hemosiderose, anemia por doença crônica, por exemplo, a gente também tem aumento de ferritina. Na talassemia, claro que não é diretamente relacionado com o aumento do ferro nesse caso, mas a ferritina também aumenta nesses casos especificamente, tá? A ferritina também é importante em processos inflamatórios. Não só o metabolismo do ferro, participação no metabolismo do ferro, como transferrina, entre outros tipos de substâncias, a hemoglobina, a mioglobina e etc., que participam da fixação aí, transporte de ferro no organismo, etc. Mas a ferritina especificamente, ela também é muito importante como um marcador de processo inflamatório. Ela é o que a gente chama de proteína de fase aguda, assim como a proteína C reativa, fibrinogênio, que estão envolvidos nesse processo, e outras aí, proteínas que depois acabam sendo liberadas, aumentadas na corrente sanguínea ou ativadas na corrente sanguínea. Então, nesse caso da ferritina, ela pode aumentar quando a gente tem processos inflamatórios. Por isso que é muito importante você analisar os exames laboratoriais como um todo, não só a ferritina. Mas se a gente quer ver, por exemplo, a anemia ferropriva ou ferropênica, por exemplo, provavelmente você tem diminuição de ferritina. Mas aí, nesse caso, você pode ter também diminuição de transferrina, saturação de transferrina, ou TBIC, que a gente fala, que é a ligação, total de ligação do ferro, entre outros parâmetros. No hemograma, a gente vai provavelmente ter diminuição de VCM, HCM, CHCM, a alteração da RDW, nesse caso é um aumento da RDW, diminuição de hemoglobina, diminuição do hematócrito, tudo isso aí, por exemplo, envolvido numa anemia que seja, por exemplo, por deficiência de ferro ou anemia ferropriva, tudo bem? Então, esses outros parâmetros todos têm que ser analisados em conjunto, não só nessa diminuição, por exemplo, da ferritina. Se a gente já tivesse, por exemplo, um processo inflamatório, a gente já pesquisaria, por exemplo, a proteína C reativa, o VHS, aí esses dois, provavelmente, nesse caso, também vão estar alterados, né? Por exemplo, a PCR vai estar aumentada, a proteína C reativa, tudo bem? Então, são outros parâmetros aí que a gente faz essa análise. Se a gente tem, por exemplo, uma coisa que é importante, uma anemia ferropriva que diminui a ferritina, mas ao mesmo tempo tem um processo inflamatório acontecendo aí no organismo, esses valores de ferritina, muitas vezes, eles não diminuem. Eles podem ficar normais, em alguns casos até mais elevados, mascarando uma anemia ferropriva. Por isso, repito, a gente tem que analisar esses outros parâmetros para que a gente tenha um resultado mais próximo do real, tá? Mas para a gente encerrar aqui, quais são os valores de referência da ferritina na corrente sanguínea especificamente? Para homens, eles variam de 26 a 446 microgramas por litro. E para mulheres, varia de 15 a 149 microgramas por litro. Pronto, agora você já sabe o que é ferritina, para que ela serve, qual a função principal aí da ferritina. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixa o seu comentário, que ele é muito importante, se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos, ativa as notificações. Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.